E chamando a atenção para... Eu queria puxar também 3 comentários aqui no nosso chat. 2 da Luciana. A Luciana primeiro comenta: por que não criticar o canal que abriu espaço para o Bolsonaro falar sobre democracia? E depois ela vem: a mídia está normalizando de novo o fascismo. E aí a Miriam Tavares faz um comentário a meu respeito sobre a minha fala mais cedo. O Pedro misturou um monte de coisa para tentar justificar o discurso de fascista. O problema é o seguinte: eu acho que algumas pessoas têm um pouco a ilusão de que se a gente não falar sobre isso, vai desaparecer. Que se a gente não abrir espaço para o Bolsonaro escrever no jornal, a imprensa, ele vai desaparecer. A ideia de normalizar, ela parece ser um conceito que diz: se você tapar os ouvidos e não escutar, aquilo vai sumir. E, no entanto, o que dá legitimidade ao Bolsonaro é o fato de que ele tem voto. É o fato de que pessoas o ouvem. Se não o ouvem na Folha de São Paulo, vão ouvi-lo no Twitter, vão ouvi-lo na rede social do Donald Trump, vão ouvi-lo no YouTube, vão ouvi-lo... Tem trocentos mil lugares nos quais você pode falar, e sempre que ele faz uma live, ele tem uma audiência imensa. É perigoso para nós deixarmos o Bolsonaro falando só com os bolsonaristas. Porque se a gente deixa o Bolsonaro falando só com os bolsonaristas, o que acaba acontecendo, em essência, é que os bolsonaristas vão continuar votando nele. Aí acontece coisas como aconteceu na terça-feira passada nos Estados Unidos. Todo mundo estava fazendo um cálculo que por pouco Kamala Harris ia vencer a eleição, os números pareciam indicar isso, mas o que estava acontecendo em essência é que nos lugares em que estavam ouvindo Donald Trump, não tinha ninguém da grande imprensa, não tinha ninguém dos grandes institutos de pesquisa, não tinha ninguém da academia. E aí você cria um ponto cego e a gente fica sendo surpreendido. Caramba, Donald Trump acaba de se eleger com o voto popular, teve maioria no Senado e aparentemente vai ter maioria na Câmara. Calar não vai fazer o problema sumir. O problema está lá e não é que ele esteja do mesmo tamanho, não. A cada volta eleitoral, ele aumenta um pouco. Donald Trump teve uma votação em 2016, teve uma votação maior em 2020, teve uma ainda maior em 2024. Jair Bolsonaro teve uma votação grande em 2018 e teve uma votação maior em 2022. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: nada diz que se Bolsonaro não fosse... Não pode ser. Mas se ele fosse candidato em 2026, é bastante razoável acreditar no cenário de que ele teria mais votos do que ele teve em 2022. Provavelmente, o cálculo que eu faço é esse, eu tenho a impressão que Flávia, Christian, Luísa concordam comigo, Bolsonaro terminará julgado e condenado e preso por tentativa de golpe de Estado, porque ele deu ordem para os 3 comandantes das Forças Armadas de executarem o golpe de Estado e 2 comandantes, entre eles o comandante do Exército, não obedeceram. Agora, isso não tem nada a ver. Então, o ponto inicial aqui que eu estou fazendo é: para com esse negócio de normalizar, porque normalizar não existe. Ele foi normalizado pelo fato de que ele tem eleitores. Numa democracia, eleitores normalizam políticos. E aí tem o segundo ponto, que aí eu entro no seu ponto, Miriam Tavares. Eu misturei um monte de coisa para justificar o fascismo. Eu não estou misturando um monte de coisa para justificar o fascismo. E se é por falta de clareza, deixa eu te falar uma coisa. Eu considero tanto Donald Trump quanto Jair Bolsonaro fascistas. Versões modernas do fascismo. É um pouquinho diferente, mas não é na essência diferente. Não importa o que eu acho, porque essas pessoas estão sendo eleitas. Donald Trump acaba de ser eleito para um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. E se a gente não fizer o trabalho de compreender como que ele é eleito, ou seja, qual é o tipo de discurso que bate em que tipo de ouvido, que tem que tipo de sensibilidade. Se a gente não faz o trabalho de ficar entendendo, de trabalhar, e não é trivial isso. Se a gente não entende
que tipo de eleitor ouve, que tipo de discurso e em que aquilo sensibiliza aquele eleitor, se a gente simplesmente se reconforta ali na poltrona e diz, não, são todos racistas, são todos fascistas, são todos malvados, são todos machistas, são todos não sei o quê, qual xingamento. Se a gente quiser se confortar com isso, é tudo uma gente inferior. Essa gente inferior é a gente mais pobre e menos educada da sociedade. É isso? A gente vai começar a pegar metade da sociedade e falar isso, se as escumalhas estão fora, a gente já não está mais falando de uma democracia. Ou a gente começa a compreender quais são os anseios dessas pessoas que não estão sendo concretamente atendidos pela democracia, ou esse tipo de candidato vai ter melhores e melhores votações e aí democracia não vai existir mais. Porque tem uma hora que esses caras acabam com a democracia. Então, é hora de parar de olhar para essa turma como os evangélicos, os fanáticos, os racistas, os homofóbicos, os machistas e começar a entender que são seres humanos cujos anseios não estão sendo atendidos pela democracia e que a gente, de alguma forma, precisa entender como que esse sistema funciona para todo mundo. Porque se não tiver todo mundo satisfeito com o sistema, quem roda somos nós.